Olá, caros amigos e amigas da Associação Angina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e chegamos, afinal, na quarta parte da microsérie que nós fizemos aí, Padre Pio no Banco dos Réus. Vamos lá? Bem, nós vimos no primeiro, nós vimos na primeira parte o diabo mora ao lado e usa hábito, onde nós vimos toda a perseguição que o Padre Pio começou a sofrer por parte do bispo da Manfredônia, que era o Monsenhor Bortignon, né? E que, inclusive, chegou... Não, perdão, não era da Manfredônia, era de Pádua. E chegou, inclusive, a perseguir 2 sacerdotes que faziam apostolado dos grupos de oração, etc., a ponto de nós termos visto depois que ele colocou esses sacerdotes, inclusive, a viver como sem teto, sem terra, sem nada. Proibiu o pessoal de dar comida para eles e tudo mais. Depois nós vimos, na parte 2, eu estou dando o nome aqui do vídeo para vocês poderem localizar, aqueles que não pegaram desde o primeiro, poder localizar. Chamava Padre Pio era, na verdade, um possesso. E era uma barbaridade que falava, inclusive, de uma catequista que ensinava para as crianças que o Padre Pio simulava uma santidade, mas, na verdade, ele era um possesso. E, na segunda parte, nós vimos também que, com a morte de Pio XII, o Padre Pio teve um momento de expectativa com a ascensão de João XXIII, porque João XXIII, enquanto cardeal, era muito favorável a ele, promovia os grupos de oração e tudo mais. Entretanto, João XXIII foi, que é no terceiro programa, que nós falamos, que chama As Calúnias Impressionam até o Papa, que o Papa sofreu todo tipo de calúnia, né? de assédio, digamos, para caluniar o Padre Pio, e ele também terminou, nós havíamos terminado dizendo que ele resolveu mandar um visitador apostólico a São Giovanni Rotondo. E por isso o nosso programa de hoje chama A Última Estação da Via Sacra. Da última estação da Via Sacra que o Padre Pio ainda teria que passar. Bom, quem não assistiu, eu recomendo, porque é muito interessante. Não deixo, só quero avisar que dia 23 está aí, tem a missa do Padre Pio às 10 horas da manhã, na Venerável Hora Terceira do Carmo. O link já se encontra abaixo, aqui na descrição do canal. Você entra no link para assistir a missa do dia 23 da Ordem Terceira do Carmo. Você clica lá, você vai ser levado para o canal vai dizer, olha, vai ser o dia 23, às 10 horas, você aperta no botão definir lembrete e o YouTube lhe lembra para você poder assistir ao vivo. Você assistindo online, não sei se é ao vivo é estar lá, né? Online, a missa, todos aqueles que assistirem online terão suas intenções incluídas na missa e os filhos protegidos do Padre Pio. Todos os que são membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio terão as suas intenções lá. Dessa vez, eu não vou abrir para todo mundo. Para todo mundo tem a missa das quintas-feiras, que basta você inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho, você já está incluído na missa da próxima quinta-feira. Se você quiser ser sempre incluído, você precisa toda semana entrar lá e compartilhar com amigos. Todos os amigos com quem você compartilhar serão incluídos na missa da quinta-feira, tá bom? Então, os filhos protegidos do Padre Pio, eles têm 60 ou mais missas por ano, uma toda semana, e agora vão ter 72, porque vai ter essa missa mensal, que é a missa do Padre Pio, no dia 23 de cada mês, tá bom? Então, você que ainda não é filho protegido do Padre Pio, corre lá. Sempre tem um jeitinho de participar, tá bom? E aproveita e liga para o 0800 006 1223, já pede a sua foto, essa foto magnífica do Padre Pio, que vocês estão vendo aqui, e que com esse olhar magnífico, e que tem feito um sucesso tremendo, a ponto de engorgitarem, congestionarem as nossas linhas telefônicas, né? Mas você reza por Jaguar, para o Padre Pio, e você consegue falar assim. Então,
aí você pode também se informar como você pode se inscrever como filho protegido do Padre Pio. Se você não quiser telefonar, nada disso, vocês também entrem aí na descrição do canal, que lá tem um link para você inscrever-se como membro do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. E aí você vai ter todos os presentes que tem os Filhos Protegidos do Padre Pio e principalmente as graças, porque aí você passa a ajudar o Padre Pio a ser divulgado, ao apostolado dele crescer, as bênçãos dele serem muito mais distribuídas pelo Brasil do que já são. Né? Nosso canal está crescendo, graças a Deus, né? Mas nós precisamos aumentar muito essa difusão. Né? A gente vê que o Brasil precisa do Padre Pio como nunca. Né? Bom, então, isso posto, vamos direto aqui para a última estação da Via Sacra. Então, nós terminamos com o Papa João XXIII, mandando fazer uma visita apostólica a São Giovanni Rotondo para fazer uma nova investigação a respeito do Padre Pio. Né? Ele que já confiava no Padre Pio, teve um momento ficou influenciado, principalmente pelo bispo Bortignon, de Pádua, e pelo ex-auxiliar do bispo, que passou a ser auxiliar do Papa. Então, imagina o que eles falaram, o que ele ouviu do Padre Pio. As maiores barbaridades. Então, vamos lá. Para a última estação da Via Sacra. Isso aqui foi tirado do livro Padre Pio, Santo Terceiro Milênio, do Olivo Cesca. Para realizar a visita apostólica, o Santo Ofício nomeou Monsenhor Carlos Macari, cujos sentimentos em relação ao Santo Capuchinho ficaram bem evidentes nesta declaração que ele fez a um jornalista. Aspas, estou viajando para São Giovanni Rotondo, realmente nada impressionado com os supostos estigmas do Padre Pio. Vocês veem que é uma declaração muito parecida com as certas declarações que a gente assiste hoje em dia, ou seja, o mal continua igual, fazendo coisas iguais, e parece que os jornalistas são excelentes ecos dessas coisas. Né? Bom, a visita, que na intenção do Papa devia checar a verdade sobre o que se dizia acerca da administração da casa alívio do sofrimento, veja bem, então a intenção era checar a respeito do hospital do Padre Pio, né? E outros assuntos relacionados com a pessoa do Padre Pio, permitiu ao visitador Macari incursionar intempestivamente em sua vida particular, deturpando os fatos de tal maneira a fazê-lo aparecer quase como um corrupto. Quer dizer, ele tinha que olhar a questão do hospital, né, porque também acusava o Padre Pio de roubar, etc., e não ajudar a ordem franciscana, que havia se metido num rolo fenomenal financeiro e perdido todo o dinheiro. Isso aparece muito naquele filme do Padre Pio. Né? E ele não só foi para ver isso, ver toda a questão dos estigmas, etc., mas ele se meteu na vida do Padre Pio até os últimos detalhes. Para o Padre Pio, foi um dos maiores sofrimentos de sua vida. Um dos maiores sofrimentos de sua vida. Chegado a San Giovanni Rotondo em 30 de julho de 1960, o Padre Pio ia morrer 8 anos depois, hein? 8 anos depois. O inspetor papal encontrou um ambiente fervilhante de expectativa em preparação à festa dos 50 anos de sacerdócio do Padre Pio, que ocorreria no próximo dia 10. Ou seja, chegou 10 dias antes da festa dos 50 anos de sacerdócio. E essa é uma festa maravilhosa, que tem uma série de cerimônias e tudo mais. Né? E imagina a cidade fervilhando de gente, lotada, etc. Chega o visitador apostólico e olha o que ele vai fazer. Mas ele, prontamente, do alto de sua autoridade, decretou o cancelamento dos festejos, de uma brutalidade sem nome.
decretou o cancelamento. Ele era uma autoridade papal, né, podia fazer isso. A seguir, comunicou ao arcebispo da Manfredônia, que é da região de São Giovanni Rotondo, a diocese de São Giovanni Rotondo, a sua proibição de comparecer ali naquela data. Ele proibiu o arcebispo da Manfredônia. O arcebispo da Manfredônia não tem nada a ver com o bispo lá de Pádua, hein, que foi o Dom Bortignon, era outro arcebispo. Outro dia eu me confundi um pouco as coisas. Mas ele iria lá. O normal é que o bispo da diocese, quando um padre faz 50 anos de sacerdócio, né, um jubileu importante, o bispo vai e celebra uma missa, enfim, tem toda uma série de festas, etc. Se canta um Te Deum de agradecimento, enfim. Não sei se hoje ainda é assim, mas, enfim, é como deveria ser, pelo menos. Ele, então, falou para o arcebispo que ele não era para ir lá, estava proibido de comparecer em São Giovanni Rotondo. Quer dizer, dentro da própria diocese. Também mandou afixar avisos nos corredores e dependências do convento, vetando qualquer manifestação de homenagem e felicitações por parte dos frades. Nem os frades, os que estavam lá vivendo com ele, podiam prestar qualquer homenagem. Isto é uma brutalidade, é uma brutalidade. Como o que estava previsto no vídeo, Padre Pio é pego em flagrante, né? Que nós. Aliás, espera aí, eu acho que eu pulei aqui. Não vou bagunçar aqui agora, não. Não, isso aí estava tá no segundo vídeo, se não me engano, a explicação de tudo que ia haver estava preparado. Bom, vamos lá. A comissão organizadora, contudo, já tinha começado a funcionar há tempo. E por isso, imagina, um jubileu desse se prepara com muito tempo. E por isso não se conseguiu evitar que milhares de pessoas chegassem de toda parte para cumprimentar o festejado. Em 10 dias, ele ia cancelar uma preparação que provavelmente leva 1 ano, 6 meses, uma coisa assim. Não dava. São Giovanni Rotondo entupido de gente, e ele lá para fiscalizar o Padre Pio, para interrogar, para investigar e, por que não, para difamar também, como nós vamos ver. O qual o evento, né, em consequência, viu-se obrigado a celebrar para elas. Quer dizer, portanto, a comissão já tinha feito preparado o exemplo, então em consequência, era obrigado a celebrar para toda essa gente que estava chegando de toda parte para cumprimentar o Padre Pio. Assim, à revelia do inspetor, a festa de alguma forma saiu. Foram os anjos que fizeram a festa ao Padre Pio, né? Para afastar qualquer sombra de apoio oficial da Igreja, Macari tratou de cair fora o mais rápido possível, viajando a Roma e só regressando no dia seguinte ao da festa, para dar início aos interrogatórios. Quer dizer, ele não quis ser visto lá para não dar o aval dele àquelas comemorações, etc. Vocês vejam que o homem era ruim. Os 2 meses passados ali foram de verdadeira caça às bruxas, inquirindo religiosos e leigos, de preferência os que eram contrários ao Padre Pio. Olha só que coisa, hein? Que coisa. Como a história se repete, né, minha gente? Como a história se repete em outras situações. A história é a mestra da vida, dizia Cícero, e com razão. Entre esses, os que eram contrários, encontrava-se quem? O bispo Bortignon, né? E o cônego Denites, o mesmo que na primeira visita apostólica fora suspenso ad divinis por crime de calúnia. Quer dizer, era um homem que já tinha perseguido, foi condenado, inclusive, por crime de calúnia contra o Padre Pio, foi suspenso ad divinis, ou seja, ele não podia mais exercer as funções sacerdotais, né? Mas esse homem foi ouvido pelo arcebispo Macari. Era arcebispo mesmo? Deixa eu ver.
Monsenhor Carlos Macari, não sei, ele devia ser bispo, né? Bom, do Santo Ofício. Esse homem, então, que tinha sido condenado por calúnia, foi ouvido. Até o Padre Pio, já com seus 72 anos, minha gente, naquela época, era muito mais do que hoje. As pessoas envelheciam mais, sofriam mais, tinham menos expectativa de vida, tinham menos recursos. E o Padre Pio, não vamos esquecer, que ele sofria de uma bronquite desde o nascimento, que ele carregava já há quase 50 anos os estigmas, ele tinha uma saúde fragilíssima, sofria uma barbaridade, e assim mesmo ele não foi poupado. Ele não foi poupado. Até o Padre Pio, já com seus 72 anos, não escapou dos inúmeros interrogatórios, sempre, olha que humilhação para o Padre Pio, sempre em volta do tema das mulheres piedosas que viviam atrás dele. Vocês estão vendo as insinuações, né? Que humilhação para quem praticava a pureza, a castidade no mais alto grau, sofrer essa acusação, né? É incrível notar que, para os ladrões, todos são da sua mesma condição. Exatamente. Quer dizer, isso é o autor que comenta, né? Quer dizer, todo mundo acha que o outro é pecador como ele, né? A mesma condição que ele. Então, vai pesquisar coisas que ele acha, porque ele comete. Essas que são elas. É o que o autor quis dizer aqui. Terminada a visita, Macari declarou o convento sob intervenção do Santo Ofício e providenciou o afastamento de alguns frades mais ligados ao Padre Pio. Olha que barbaridade! Não quis deixar pedra sobre pedra. Para cumprir suas determinações, nomeou como guardião o padre Rosário de Aliminuza, que submeteu o colega a um verdadeiro regime de terror. Esse homem transformou a vida do Padre Pio num inferno. Rosário, escreve Sanches Ventura, tinha qualidades excepcionais para a sua função. Tinha se formado na Sicília, berço da máfia. Aquele ambiente influiu no seu caráter, em sua conduta, em sua sensibilidade. Era um pequeno monstro, ao qual se confiava agora uma tarefa complicada: eliminar sua vítima pouco a pouco em máquina lenta. Que coisa tremenda! Dentre as determinações baixadas contra o Padre Pio, figuravam 2 pontos. Olha só, hein? Olha só. Proibição de batizar, celebrar casamentos, confessar certas pessoas. Olha só que coisa bárbara. Para uns valia a confissão, para outros não. Administrar primeiras comunhões, era proibido também, certo? Dar a bênção com o Santíssimo. Tudo isso aí foi proibido para o Padre Pio. Quer dizer, não sobrou nada. Sobrou para ele celebrar a missa e, bom, vamos ver aqui. E provavelmente privadamente. Né? Outra proibição, outra determinação. Cartazes colados nas paredes do convento proibiam, olha que humilhação, ele andar num convento onde tinha cartazes proibindo não só falar com ele, mas até de aproximar-se dele para lhe murmurar alguma coisa ou entregar-lhe algum bilhete ou uma carta. Quer dizer, ele fez uma espécie de excomunhão vitanda para o Padre Pio. O Padre Pio era obrigado, era como um excomungado dentro do seu próprio convento. Que coisa tremenda! Imaginem a sensação. Nós até hoje lemos muita coisa maravilhosa do Padre Pio, milagres, etc., etc. Mas se a gente não ler bem, não souber bem como foram as perseguições dele, eu quero tratar muitas vezes sobre isso, nós não temos ideia de como isso aumenta o grau de santidade dele. Aumenta muito, muito. Outra determinação. O confessionário onde atendia as mulheres foi cercado por uma grade de ferro
que lhe dava aspecto de prisão. Quer dizer, trataram o Padre Pio como se ele fosse um tarado qualquer. Hoje em dia, se a pessoa fala qualquer coisa, ele é intolerante. Tem que ser tolerante. Aqui, tolerância com o Padre Pio, zero. Tolerância com inocente, zero. E esse critério continua até hoje. Diante da entrada, elas deviam aguardar em fila de 5, de costas para o padre, a fim de não porem em risco sua virtude, constantemente ameaçada, segundo o guardião. Para quem conhece o Padre Carlos, guardião atual do convento, a gente não consegue imaginar o Padre Carlos fazendo uma coisa dessa, né? Que esse homem aqui era um monstro, uma coisa tremenda. E ainda, com a proibição de virarem a cabeça. Quer dizer, elas não podiam nem voltar a cabeça para lá, tinham que ficar de costas, paradas, feitas uma múmia de costas, para não correr risco de perder a virtude da pureza, né? Constantemente ameaçada pelo Padre Pio. Que barbaridade, né? E se virasse a cabeça, perdiam a sua vez. Quer dizer, ia para o fim da fila ou não podia mais confessar, tinha que se inscrever de novo, não sei. Outra norma que baixaram, veja bem, imaginem, nenhuma confissão podia durar mais de 3 minutos. 3 minutos. Se a pessoa tinha uma confissão mais séria, tinha que pedir uma orientação do Padre Pio, uma orientação de direção espiritual, não podia. Ele tinha que chegar lá, falar, e lá se foram 3 minutos. Experimentem contar 3 minutos aí. Aparentemente é pouco, mas é bastante. Aparentemente é bastante, mas é muitíssimo pouco para uma confissão. Não se pode ter essa pressão durante uma confissão. Mais outra norma, proibição de receber mulheres sozinho, tanto no parlatório do convento como em qualquer outro lugar. Quer dizer, de novo, tratando o Padre Pio como se ele fosse um monstro, né? Por motivo nenhum podia atendê-las fora do confessionário, nem mesmo na sacristia, o que criava um problema para as deficientes auditivas. Tinham pessoas que já não ouviam direito e ele precisava conversar, a pessoa fazia leitura labial, não sei como é que era naqueles tempos não devia existir lá o pessoalzinho da Libra, tal, né, para resolver o problema. Então, uma pessoa com deficiência auditiva não tinha contato com o Padre Pio, contato visual. Como é que ela ia se confessar? Pessoas que viajavam, esses deficientes que viajavam a São Giovanni Rotondo para se confessar com ele e voltavam sem ter conseguido. Impressionante, né? Outra determinação: mudar cada dia o horário de sua missa, a qual, possivelmente, um caso único na história da igreja, não poderia assistir nenhum padre ou bispo. Dá para entender isso aí? Então, mudar o horário, tudo bem, é para despistar, não é para ninguém ir à missa dele. Então, cada hora, num horário, etc., puseram uma escalação qualquer lá, e ele tinha que rezar, obedecia. E ele obedecia. Né? Mas nenhum bispo ou padre podia assistir à missa dele. Como se ele fosse um herege, um cismático, que estivesse rezando uma missa cismática, sei lá, coisa bárbara. O documento contendo estas e outras determinações terminava num tom duro e ameaçador, como habitualmente usa com réprobos e rebeldes. Réprobos são pessoas condenadas. Então, aspas, que o Padre Pio seja convidado a respeitar estas regras em virtude da obediência religiosa e, no caso de inobservância, não se exclua o recurso às penas canônicas. Ou seja, ele poderia ser suspenso ad vinis, ele poderia ser excomungado, etc., etc. Quer dizer, é brutal. Ele era convidado, tá, a respeitar as regras. Mas pela obediência religiosa. Portanto, se ele não respeitasse, ele também cometia pecado contra a obediência. Vocês se veem vivendo uma vida assim?
Alguém se vê vivendo uma vida assim? Não, né? Encarcerado. Isso é pior que esse pessoal aí que tem, usa tornozeleira eletrônica, sei lá o quê, e apronta o que bem entende. Isso é muito pior, mas muito pior. Né? Muito pior. Só que esses que usam tornozeleira eletrônica merecem, né? E o Padre Pio não. Felizmente, a fúria das suspeitas, a avalanche das acusações e das sanções disciplinares pouco ou nada se refletem na afluência dos fiéis, que nem um pouco preocupados com o que se cogita ou se deixa de cogitar sobre o Padre Pio nos palácios do poder, continuam chegando da Itália, da Europa, do mundo inteiro. Quer dizer, não adiantou nada, puseram todas as proibições, continuavam os fiéis chegando. Claro, ele não podia atender confissões naquelas condições todas, etc, etc. Mas o povo não parava de chegar, os peregrinos não paravam de chegar. Para o bom senso popular, frutos bons só podem vir de árvore boa. E os frutos estão ali, evidentes até para os cegos. Claro, conversões, 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 conversões. Compradas com sangue, suor e lágrimas, né? Com sacrifício, né? Se tantos o procuram diariamente, pelos meses e anos afora, só pode ser porque encontram nele um confessor santo, um pai, um educador, alguém que sabe, como poucos, reorientar suas vidas desnorteadas e reconduzi-los pelos caminhos de Deus. Meu Deus, é uma tristeza ler isso aqui, né? Diante disto, as medidas tomadas contra ele pouco ou nada significam. E a emenda ficou pior que o soneto, pois o fluxo de romeiros a San Giovanni Rotondo só fez crescer. Só cresceu, cresceu. E San Giovanni Rotondo continua sendo o que foi desde o início, centro espiritual do mundo. É impressionante a coisa, hein? Impressionante. Terminada a visita, Macari volta a Roma em 2 de outubro. Portanto, ele ficou lá julho, agosto, setembro, outubro. Brincadeira. Né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Tá, ele chegou lá no dia 30 de maio. Não, 30 de julho. Então, ele ficou agosto, setembro. Agosto, setembro. Dia 2 de outubro, ele foi embora. E já no dia seguinte, contrariando as normas eclesiásticas, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele entregou aos jornalistas acreditados junto ao Vaticano um relato da visita. Quer dizer, antes de entregar para o Papa, antes de entregar para o Santo Ofício, ele entregou para os jornalistas. Vocês já viram coisas parecidas assim ou não? Meu Deus, vem como a história se repete. Seguido logo depois por uma conferência de imprensa. Então, ele primeiro entregou o relatório dele para os jornalistas, que difundiram, os que eram contrários fizeram o que quiseram, e depois ele fez uma conferência de imprensa. Interessante, né? Não vou falar nada. Bom, vocês sabem. O impacto diante do explosivo material apresentado é enorme, inacreditável. Imagina todos os jornais, folhetins, soltando aquelas barbaridades a respeito do Padre Pio. Vocês sabem lá o que é isso? Sabem lá o que é isso? De fato, como se podia duvidar de alguém que dizia falar em nome do Papa? Claro, ele era o visitador apostólico, enviado por João 23. Né? Para os jornais de esquerda, foi um prato cheio. Que mais poderiam eles desejar que malhar o frade, tido como santo, com a cobertura de um monsenhor? A imprensa em geral, com raras exceções, se fez porta-voz de Macari. E a campanha de difamação por toda a Europa foi inimaginável. Coloquem-se na pele do Padre Pio. Aqueles que muitos ouviam mencionar como um santo era denunciado agora como um caloteiro, um fanático, um rebelde,
um herege pelo próprio emissário do Papa. Bem logo, porém, refere o padre Gabriele Amorti, o grande amigo do Padre Pio, filho espiritual do Padre Pio, um dos maiores exorcistas, exorcista oficial de Roma, né? Que morreu faz uns 3 anos, talvez, eu creio. Bem logo, porém, refere o padre Gabriele Amorti, que diz basear-se em fontes seguras, no Vaticano se deram conta do fracasso e da condução negativa daquela visita. Então, alguém começou a levantar a lebre. Olha, não foi bem conduzida, como é que não foi. Para salvar as aparências, dando a impressão de que tudo correra a contento, Macari foi promovido a bispo. É o famoso promoveator, removeator, né? Quer dizer, tiraram ele do santo ofício, né, da função, foi promovido a bispo de algum lugar, vai lá para o fim do mundo qualquer, não aparece mais e vamos esquecer essa história do Padre Pio. A história continua. Vários casos hoje em dia seguem esse roteiro. Como sempre, Fris Alegre, que é um biógrafo do Padre Pio, né? Padre Pio aceitou a nova provação com espírito de obediência, oferecendo seus sofrimentos a Deus. Quem é que aguenta isso, hein, minha gente? Quem aguenta? Por muito menos tem gente que tem surtos, tem crises, tem depressões, sei lá, vai parar no manicômio, né? Por uma fofoca, muitas vezes. Olha só o que o Padre Pio passou. Olhem só o que o Padre Pio passou. Tratava-se de sofrimentos terríveis, conforme deixou transparecer a um confrade, ao lhe dizer que, aspas, aqui dizer o que disse o Padre Pio, esta estação da via sacra de sua vida estava sendo a mais dolorosa. Quer dizer, a vida dele toda tinha sido uma via sacra, mas essa estação tinha sido a mais dolorosa. Realmente, nenhuma pena, nenhum sofrimento, nenhum sacrifício, nenhuma humilhação lhe foram poupados. No entanto, em meio a este pandemônio criado pela visita de Macari, Padre Pio, como sempre, procura posicionar-se firmemente ao lado das autoridades eclesiásticas, sem críticas, sem qualquer vislumbre de revolta. E é capaz de ele ter rezado ainda por esse bispo Macari pela salvação da alma desse homem. Que coisa tremenda. É duro, né? A gente rezar por alguém que fez mal para a gente. Todo mundo tem esse costume. Então, cuidado, porque quando você reza o Pai Nosso, você diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente está pedindo para Deus nos perdoar da mesma forma que a gente perdoa aquele que nos ofendeu. Cuidado, hein? Vocês podem estar pedindo para Deus uma coisa terrível. Cuidado. Já pensaram nisso? Isso eu ouvi num sermão de um sacerdote, que, aliás, é muito amigo meu, e me marcou. Falei, puxa vida. Nós estamos dando para Deus a medida que nós queremos que Ele nos perdoe. Que Ele nos perdoe como nós perdoamos os outros, os que nos ofenderam. E como a gente ofende a Deus. Né? Mas ele diz, ele desabafa quando o superior lhe mostra um recorte de jornal com um comentário desabonador a toda a comunidade. Quer dizer, ele não se preocupava com ele mesmo, mas com o convento, com a imagem do convento. Então, ele diz, que posso fazer mais? Ele diz para o superior, pedir a Deus que me leve depressa e ponha fim a tanta confusão? O indomável guerreiro, que nunca se dobrara diante das dificuldades, sente-se agora amargurado a ponto de invocar a morte. Mais do que a difamação,
Pesa-lhe o fato de ter que celebrar de olho no relógio. Olha só, a missa não podia passar de 30 minutos, eu creio, né? Uma coisa assim. Então, mais do que a difamação, mais do que tudo isso, o que pesava para ele era ter que celebrar a missa de olho no relógio. A missa era o seu encontro por excelência com Deus. Um encontro que vivia cada manhã como se fosse o único, o primeiro e o último de sua vida. Imagina que ele se preparava 2 horas antes da missa, que começava às 5 horas da manhã. Imagina para ele esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, etc. Tudo controladinho. Não pode passar de meia hora, 30 minutos, no máximo. No máximo. 30 ou 40 minutos, não me lembro, acho que é 30. Eu já li isso aqui, mas eu tenho uma memória péssima. Aquela sua missa, sem tempo, tinha encantado milhões de pessoas, convertido milhares de ateus, transformado inúmeras almas, despertando nelas o significado de um mistério indizível. E a igreja, sua mãe igreja, agora lhe pedia que a apressasse, que a reduzisse a uma prática rotineira, controlando o tempo do seu encontro com Deus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aspas, diz o Padre Pio, bem sabe Deus que eu gostaria de fazer como todos os demais, disse ele ao seu superior, mas não consigo. Em certos momentos, sou incapaz de avançar, sinto-me cair e tenho de parar. Quer dizer, ele era arrebatado por Deus, um êxtase. Como é que ele ia poder controlar isso? Ele diz, eu até gostaria de fazer como os demais, né? Mas era nosso Senhor Jesus Cristo que o impedia disso, né? Coisa impressionante. Ao fim de mais de 50 anos de sacerdócio, ainda não acostumara a celebrar sem lágrimas o mistério de um Deus que morre por amor aos homens. E assim termina esse capítulo lindo dessa perseguição do Padre Pio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tenho a impressão que isso tocou a muitos, porque a mim me tocou muito também quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Mas tem uma graça especial quando nós comentamos isso em conjunto, né? Quando a gente pensa em se colocar no lugar do Padre Pio, quando a gente aplica para nós mesmos, será que eu aguentaria? Será que eu não me revoltaria? Será que eu obedeceria? Será que eu rezaria pelo meu algoz? Muita coisa para pensar, não é, pessoal? Coloquem aqui embaixo, nos comentários, as suas reflexões sobre isso. Coloque suas reflexões, seria muito bom a gente conversar mais sobre esse tema. Aqueles que não assistiram desde o primeiro, assistam a parte 1, parte 2, está em sequência lá no canal, no canal da Regina Fide, está em sequência. Assista tudo, é impressionante. Esse foi o mais longo, porque afinal era a última estação da Via Sacra do Padre Pio. Eu me despeço. Hoje é um dia especial, né? Eu sinto que é um dia especial pelo fato de nós termos compartilhado juntos essa coisa maravilhosa. Eu espero que vocês façam o mesmo com seus amigos, parentes, conhecidos e vamos difundir o Padre Pio por toda parte. Não esqueçam de pedir a foto do Padre Pio e colocar seu lar sob a proteção do Padre Pio. Este homem sofreu tudo isso que nós acabamos de ler, gente. Sofreu tudo isso. Olha o olhar dele. Então, com essas palavras, eu me despeço com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção desse santo monumental que nós acabamos de ler, um dos episódios mais duros de sua vida. Até a próxima, amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.